Vai organizar aqui as perguntas, Mônica. Pois não, queria que antes dissesse o nome e o veículo para que a gente possa... Uma apresentação, uma discussão a respeito de que faixa de renda da população seria afetada por esse aumento do IOF, porque, só desculpa a ignorância, mas a impressão que eu tenho é que seria apenas uma determinada camada da população, não seria tão benéfico. E outra coisa, a gente está falando de necessidade de cortar gastos, de economizar, o Congresso acaba de aumentar o número de deputados que a Casa vai ter. Também não seria um exemplo do Congresso não fazer isso? É importante dizer que nós, na reunião de ontem, não esmiuçamos a medida como um todo. Nós estamos analisando, até porque o governo deve apresentar essas alternativas, trazendo os impactos de cada ponto do decreto e será discutido ao longo da semana. Com relação ao papel do Congresso, é importante dizer que se nós pautarmos o PDL, que é a vontade majoritária da Casa, a atuação do Congresso, principalmente com relação a emendas, será bastante afetada com o aumento até do bloqueio que foi proposto pelo governo e também o aumento do contingenciamento. Então, para o Congresso, o mais importante nesse momento é dizer que a sociedade não aguenta mais o aumento de impostos, sabendo que as nossas próprias emendas também entrarão com uma quantidade maior do que o bloqueio e o contingenciamento que está proposto. Então, isso mostra o espírito público que o Congresso tem, que a Câmara dos Deputados tem em discutir essas matérias. Olha, eu penso que quando nós temos um momento como esse, eu procuro sempre olhar de forma positiva as crises que enfrentamos, é quando, na verdade, as alternativas surgem para enfrentarmos os maiores e graves problemas que o nosso país tem. Nós entendemos que a solução que precisa ser dada tem que levar em consideração o restante do ano de 2025 e o ano de 2026. Existem medidas que, para serem tomadas, levam algum tempo, tipo noventena, medidas que têm que cumprir o prazo da anualidade. Tudo isso está sendo observado para que, dentre essas alternativas, possamos ter aí as possíveis saídas para resolver o problema fiscal. Presidente, Carolina Nogueira, do UOL. Além do senhor cuidar desse prazo para que o governo apresente nesses 10 dias uma proposta, queria saber se a Câmara, entre os líderes, houve um entendimento de que vocês vão também apresentar algumas sugestões para ajudar o governo nessa medida. Nós temos falado muito sobre essas sugestões, eu tenho colocado, conversei ontem demoradamente, até antes dessa reunião, com os líderes do PT, o deputado Lindenberg que está aqui presente, com o líder do governo, Zé Guimarães, com a ministra Gleisi, falando um pouco sobre essas alternativas, mas eu penso que a equipe econômica do governo é quem tem o respaldo, não é, e a responsabilidade dada pelo presidente da República de poder discutir essas alternativas. O que o Congresso está, e eu senti um ambiente de muita convergência hoje na reunião de líderes, é disposto a encarar pautas que antes eram pautas praticamente impossíveis de serem faladas aqui. Isso demonstra o sentimento que a Câmara tem de poder ajustar realmente as contas públicas. E eu penso que o governo tem que aproveitar esse momento para não tomar uma medida pontual de aumento ali de impostos, usando até um tributo que tem questionamentos sobre a sua legalidade ou não, muitas vezes ali transparecendo uma atitude pontual, não uma coisa estruturante, meio que uma gambiarra, do que nós podemos discutir algo de médio e longo prazo, que eu penso que é isso que melhorará o ambiente econômico, e não apenas aumentou-se a despesa, aí vem, dá um jeito, aumenta mais um tributo. Amanhã aumentou mais a despesa ou a receita não foi condizente, se aumenta mais um tributo. Então, é essa instabilidade e essa insegurança que afugenta investimentos, é isso que faz o país não ter um ambiente econômico estável para que as nossas atividades e aquilo que vai ajudar a desenvolver o Brasil fiquem prejudicados. Então, se nós tivermos um planejamento de médio e longo prazo, demonstrando responsabilidade fiscal, sinalizando para que nós tenhamos nessa estabilidade, a condução, por exemplo, de rever a nossa alta taxa de juros, dando ao governo, ao próprio ministro Haddad, que respeitamos e confiamos na sua atuação, é o que irá fazer, penso eu, o Brasil crescer e se desenvolver ainda mais. Qual é a sua avaliação com as últimas declarações do ministro Fernando Haddad, que ele falou que caso a medida do governo for derrubada, ele
iria acionar o STF, também iriam congelar as emendas parlamentares. Só que no contexto geral, a avaliação da Câmara com essas declarações. A nossa avaliação, primeiro, dizer que a relação da Câmara com o ministro Haddad é de extremo respeito e confiança. Importante dizer que esta casa aqui não faltou em nenhum momento as medidas que foram enviadas pelo Ministério da Fazenda e pelo governo e foram aqui aprovadas, tanto aqui como no Senado Federal, e isso foi dito ontem ao ministro Haddad, renovando assim a nossa relação de muito espírito público nessas tratativas. Então, essa posição nossa com relação ao IOF é porque nós temos um ambiente que há 2 anos e 5 meses, todas as medidas que aqui chegaram visaram o aumento da arrecadação. Não chegaram medidas revendo despesas. E é isso que o Congresso tem cobrado, é isso que a sociedade tem cobrado. Isso foi dito ao ministro de maneira muito clara. E ao Congresso, à Câmara ou ao Senado tomar esse posicionamento, por exemplo, que venha a ser de derrubada do decreto do governo, o governo terá que buscar alternativas, que podem ser ou tomar outras medidas ou tentar, de certa forma, rever a posição do Congresso, que eu penso ser a posição mais equivocada. Se o governo caminha no sentido de querer resolver aquilo que é decisão parlamentar com o Poder Judiciário, eu penso que piora bastante o ambiente aqui na casa. Tanto é que nós não tomamos a decisão, porque tanto eu como o presidente Davi poderíamos ontem ter pautado o PDL. Com certeza teria sido aprovado aqui e no Senado, mas nós não fizemos isso. Por quê? Porque nós queremos construir a solução com o governo. Não há interesse do Poder Legislativo em tocar fogo no país. Nós temos compromisso com a nossa população, nós temos compromisso com o futuro do Brasil e penso que sempre em uma mesa, quando se sentam bem intencionados os poderes ali representados, é que onde verdadeiramente as grandes soluções aparecem. Mas existe uma necessidade de subir para esse ano ainda. Alguma sugestão da Câmara, vocês conversaram em alguma coisa sobre curto prazo, que pode ser feito para essa quantidade que você Essa solução tem que ser apresentada pelo governo. Mas eu penso que nós não precisamos padronizar 25 e 26. Talvez tenha uma solução para 25, tenha uma solução mais estruturante para 26. Essa pode também ser uma solução. Mas nós temos que aguardar qual será a alternativa que o governo irá apresentar à Câmara e ao Senado.